Olá, pessoal! Hoje a nossa aula será a continuação do estudo sobre a LDB, com o título 4 da Organização da Educação Nacional, e falaremos sobre a estrutura e funcionamento dos órgãos do sistema de ensino, com ênfase na educação básica. Então, quando o legislador ele fala em organização, ele está preocupado em definir os elementos estruturadores da educação escolar, começando pelos sistemas e chegando às escolas. Este parágrafo 1º do artigo 8º faz referência direta do artigo 211 da Constituição Federal, cuja leitura associada é interessante para fixar esse entendimento. O parágrafo 1º do artigo 8º da LDB inova ao trazer a função normativa, além das funções redistributivas e supletivas já indicadas pela Constituição Federal. Perceba que os entes federativos, que são União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles têm uma organização em regime de colaboração em seus sistemas de ensino. As funções redistributiva e supletiva exercidas pela União, ela visa garantir a equalização de oportunidades educacionais, ou seja, ela visa diminuir as disparidades de oportunidades educacionais entre as regiões mais ricas e as mais pobres do país, e ao alcance de um padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Quanto à assistência financeira, embora os estados, o Distrito Federal e os municípios possuam inúmeras competências materiais, que são as obrigações relacionadas à execução de políticas públicas de saúde, educação, saneamento básico, grande parte da arrecadação tributária nacional concentra-se na União. Neste sentido, mesmo após os repasses financeiros obrigatórios pela União aos estados, Distrito Federal e municípios, de parcela da sua arrecadação, ainda faltam recursos financeiros a esses entes federativos, especialmente aqueles localizados nas regiões menos desenvolvidas do nosso país. E quanto à assistência técnica, muitos dos atuais entes federativos, os 26 estados, um Distrito Federal e os 5.570 municípios, eles não possuem adequado quadro técnico-administrativo de profissionais da educação. Então, assim, a execução de inúmeras políticas públicas educacionais necessitam de apoio técnico da União aos demais entes federados. Então, pelo exposto, as referidas funções redistributiva e supletiva da União em matéria educacional, elas se caracterizam pela redistribuição de recursos financeiros e pela assistência técnica aos demais entes federativos. Então, de forma suplementar, ou seja, suprindo o que os demais entes federativos não conseguem suprir com seus recursos próprios que dispõem. E quanto à função normativa atribuída à União, esta é mais fácil de entender, pois é necessário ter poder normativo. O que é isso? É uma capacidade de edição de normas gerais regulamentadoras da educação e que devem ser seguidas pelos demais entes federativos, como eu já disse, estados, Distrito Federal e municípios, para a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas de ensino. E agora nós vamos passar para as incumbências da União. Da mesma forma que eu mencionei na aula anterior, vocês façam a leitura dos artigos na íntegra, porque eu só estou fazendo o resumo, repassando os mais importantes, ok? O artigo 9º, o inciso 3º da LDB, o artigo 211 e o seu parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988 indicam do que se trata as funções redistributiva e supletiva da União em matéria educacional. Então, no inciso 1º, estabelecer o Plano Nacional de Educação é uma das principais características que se deve ficar atento a esse artigo.
Nós iremos aprofundar sobre esse assunto mais adiante no conteúdo, portanto, eu só vou dar uma pincelada. Além disso, no inciso 4º, fala da garantia de conteúdos mínimos para os estados e municípios seguirem de comum acordo. Quanto ao inciso 4A, esse dispositivo ele representa uma mudança de paradigma, pois historicamente o nosso sistema educacional praticamente nunca se sensibilizou com a particular condições de alunos com altas habilidades ou superdotação, sempre ali desperdiçando o desenvolvimento intelectual dessas pessoas e tudo mais que poderia delas decorrer, como benefícios à sociedade, inovação tecnológica, pesquisas. Só resta saber se isso sairá um dia do papel, porque né, tudo é muito complicado. E o único trecho da antiga LDB de 1961 que ainda permanece em vigor é o parágrafo 1º, trecho que cria e define as atribuições do Conselho Nacional de Educação, CNE. Prosseguindo, nós já vamos para as incumbências dos estados, onde a prioridade é o ensino médio, mas eles podem atuar no ensino fundamental. Podem também compor com os municípios colaboração na oferta do ensino fundamental. O Distrito Federal ele possui competência dos estados e dos municípios também. E aqui eu vou destacar o inciso 2, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. E nós vamos aqui para o inciso 5, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. As normas gerais, elas decorrem da União em função de sua função normativa em relação às demais instâncias educacionais. Porém, cada estado pode estar elaborando as suas normas complementares para o seu sistema. E aqui no inciso 6, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Aqui a questão do fundamental é uma briga, né? Porque o município não comporta a educação infantil e o ensino fundamental 1 e 2, e deixa apenas o médio para o Estado. No meu município, por exemplo, o Estado tem turmas de Fundamental 1, sim, e Fundamental 2, porque realmente não há um número suficiente de escolas municipais para abraçar, para... não é isso que eu quero falar, não. Para absorver essa demanda, essa clientela. Então, ainda há o Estado ofertando o ensino fundamental e sempre vem aquela questão da municipalização, todo ano. Esse ano vai municipalizar, porque o Estado não quer mais ofertar o ensino fundamental. Só que é muito complicada essa transição, ela demanda tempo. E às vezes a gestão municipal ela não está interessada, mesmo ela recebendo mais verbas, mas não tem interesse, porque às vezes vai ter que ou alugar espaço, estrutura física, ou vai ter que construir. Então, aí vai de cada gestão. E, por enquanto, eles vão nesse regime de ajuda mútua entre eles para estar atendendo a todos como direito de cidadão que temos. E agora nós já passamos para as incumbências dos municípios, que, como eu mencionei, o foco é na educação infantil e prioridade no fundamental. E também realizar o transporte escolar dos alunos. Eu destaco aqui o ensino 2, que ele se refere à redistribuição dos recursos financeiros, insumos educacionais e quadro de pessoal que deve atender à eficiência administrativa. Já no inciso 5,
no trecho, com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino, refere-se ao artigo 212 da Constituição Federal, que é a aplicação mínima atual da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. E a Constituição possui uma seção destinada à repartição das receitas tributárias, que vai do artigo 157 ao 162, onde define as regras de rateio dessas receitas. E cabe ao ente federativo responsável pela arrecadação de cada tributo o repartir dentre os demais entes federativos na forma determinada pela Constituição, que é 18% pela União e 25% para os estados, Distrito Federal e municípios. Agora nós vamos para as incumbências dos estabelecimentos de ensino, destacando executar a proposta pedagógica, ações contra o bullying, notificar o conselho escolar com faltas acima de 30%, promover a cultura da paz nas escolas e promover estratégias de prevenção ao uso de drogas. E eu ressalto aqui no inciso 7º que a incumbência de informar sobre a frequência dos alunos é dos estabelecimentos de ensino e não dos professores. O professor vai repassar para a direção o aluno faltante, né, que está dentro dessa porcentagem de falta, e o estabelecimento, a escola que vai entrar, que vai tomar as devidas providências. E as incumbências dos docentes, dos professores: elaborar e cumprir o plano de trabalho de acordo com a proposta pedagógica da escola e a participação na elaboração da proposta pedagógica, ou PPP, aí depende de como chamam. E vocês devem sempre lembrar da importância da participação da comunidade escolar para que o projeto político-pedagógico ou a proposta pedagógica seja formatado com a cara da comunidade, não seja um mero documento burocrático que fica lá na gaveta, que fica armazenado no armário dentro da escola. E a gestão democrática ela é um princípio constitucional do ensino público, citada na Constituição Federal e também constante como um princípio do ensino da LDB, cabendo ao sistema de ensino de cada ente federativo regulamentar por meio de normas próprias. O artigo 15, ele determina que as escolas podem criar seus projetos políticos, pedagógicos e a forma de gerirem parte dos recursos financeiros que recebem, desde que o façam de acordo com as normas. Os artigos 16, 17 e 18, eles fazem referência aos elementos que constituem cada sistema de ensino, federal, estadual, Distrito Federal e dos municípios, e da iniciativa privada. Então, para esclarecer, sistema na LDB, ele refere-se às instituições que, neste caso, incluem-se as escolas de vários níveis e também os órgãos de gerenciamento. Então, vamos ver o que compete a cada sistema de ensino. Da União Federal, o que compete? Instituições de ensino mantidas pela União, instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Dos estados e do Distrito Federal, estadual e distrital. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Aí aqui eu ressalto mais uma vez que o Distrito Federal, ele acumula as competências estaduais e municipais. E dos municípios, as instituições do ensino fundamental, médio de educação infantil mantidas pelo poder público municipal,
as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos municipais de educação. E para finalizar, o artigo 19, ele traz a classificação das instituições de nossa, das instituições de ensino em públicas, privadas e comunitárias, podendo essas duas últimas, né, as privadas e comunitárias, qualificar-se como confessionais e seguirem a ideologia específica e ser certificadas como filantrópicas. A base das categorias públicas e privadas encontra apoio no artigo 206 da Constituição Federal, no seu inciso 3º, que prevê o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas no ensino. Então, gente, atenção a esse artigo 206 da Constituição Federal, hein? Fica a dica. É isso a nossa aula. Um forte abraço. Havendo dúvidas, entrem em contato. Até mais.